Fala galera do MBL, nesse vídeo a gente vai falar de um drama pessoal, um drama muito sério que envolve o nosso presidente, mais conhecido como Bolsovader. Saibam vocês, Bolsonaro já tem um apelido dos Olavetes, e esse apelido é Bolsovader. O que significa isso? Qual é o drama que Bolsonaro está vivenciando agora, dentro dessa discussão, dessa briga, dessa confusão generalizada entre militares e Olavetes? Mas antes de continuar esse vídeo, se você curtir ele, por favor, compartilhe com os seus amigos, dê o like nesse vídeo, siga a gente no canal e, se puder, contribua em mbl.org.br/contribua. Alguns dias atrás, Silvio Grimaldo fez uma nota no seu Facebook sobre o conflito que estava acontecendo entre os militares e Olavo e Bolsonaro no meio. Essa foi uma nota muito curiosa porque ele ali está apresentando novamente um apelido do presidente. Ele chama o presidente de Bolso Tutelado e, sobretudo, chama o presidente de Bolsovader. Eu vou ler a nota para vocês, alguns trechos, porque ela é muito significativa de um dilema que a gente está vendo agora. Pelo que dizem, a nota foi escrita pelo próprio general Rego, que chegou com ela pronta para que o presidente autorizasse. O Silvio está se referindo à nota que Bolsonaro fez de crítica ao Olavo. O bolso tutelado não deve ter refletido direito a respeito da nota, mas nós aqui vamos ajudar o presidente a pensar melhor no que ele autorizou que fosse dito ali em seu nome. A notinha, presidente Jair Messias Bolsonaro, afirma que as críticas do Olavo de Carvalho aos militares não contribuem para a unicidade de esforços do governo. Pois bem, Bolsovader, as críticas não contribuem para a unicidade dos esforços do governo porque não pretendem isso. Pelo contrário, as críticas foram feitas para alertar seus eleitores e o senhor mesmo de que o presidente está cercado por um bando de traíras, com quem não é possível ter unicidade de esforços alguma, porque, entenda, os generais o desprezam, senhor presidente. A certa altura da nota, ele vai dizer que Olavo foi o único, vamos lá aqui, o único a defendê-lo continuamente sem poupar esforços, desde quando o senhor era motivo de piada do CQC. Lembra? Eu lembro. Ora, o que é mais interessante nessa nota é que a gente vê aí um claro tom de admoestação em relação à atitude do presidente e um apelido muito curioso, Bolsovader. O que isso significa? Vamos lembrar de Star Wars. Para quem não sabe, Silvio Grimaldo é um dos mais importantes Olavetes, né? Ele é um aluno do Olavo há muito tempo, é um cara que tem uma relação bastante próxima com o Olavo de Carvalho e, portanto, a gente pode até dizer que, de alguma maneira, ele é um porta-voz do olavismo. É claro que, em se tratando de um pensamento de um filósofo, você não tem exatamente porta-voz, mas ele é um cara muito influenciado pelo Olavo e muito importante dentro desse panorama que a gente está delineando. E Star Wars, Guerra nas Estrelas, o que isso tem a ver? Bom, a gente sabe que o vilão mais icônico de todos os tempos em Star Wars é ninguém mais, ninguém menos do que Darth Vader. E quem é Darth Vader? Darth Vader é aquele indivíduo que é criado pela força, né, e que possui, portanto, uma espécie de missão cósmica, de missão maior em Star Wars. Então, ao invés dele seguir o caminho da luz, de se tornar um Jedi, de ter aquelas virtudes que são associadas ao Jedi, serenidade, paz, sabedoria, ele desenvolve o seu lado Sith, o seu lado negro, por conta do ódio que ele teve ao ver a sua mãe sendo assassinada, todos aqueles eventos dramáticos que foram narrados pelo quarto, quinto e sexto filme da série. E o que é que Darth Vader tem com Darth Sidious? Ele tem uma relação de subordinação, né? Eles são dois Siths, Darth Sidious lhe é superior, e o Darth Vader muda, né, da luz para as trevas, da luz para o lado sombrio, através da tutelagem de Darth Sidious. Então, o que estaria falando o Silvio Grimaldo? Certamente, ele não deve achar que o Olavo de Carvalho é o Darth Sidious. Afinal de contas, ele é aluno do Olavo, portanto, ele considera que o Olavo está do lado da luz. Sendo assim, se Bolsonaro é o Bolsovader, é porque talvez ele seja um Anakin Skywalker que está traindo o seu mestre Obi-Wan Kenobi, que é o Olavo de Carvalho, e se voltando para o lado sombrio.
Não é a primeira vez que o Silvio Grimaldo chama Bolsonaro de Bolsoveider. E como a gente sabe, o pessoal do Olavo gosta de inventar apelidos, né? Eles já inventaram vários apelidos, o Olavo é mestre em fazer isso. Aqui com o MBL mesmo ele já inventou alguns, Kim Catacoquinho, Fernando Olha Eu Dei, Mastim Vaca, Francisco Cadzo e por aí vai. E os apelidos são muito significativos, então é de se supor também que esse apelido Bolsoveider revele a intenção da crítica do Silvio Grimaldo. No trajeto desse início de governo, fica cada vez mais claro, fica cada vez mais patente que de fato existem 3 projetos de poder disputando a influência dentro do governo Bolsonaro. Por um lado, nós temos o projeto dos militares, que é um projeto tecnocrático, um projeto típico do Exército, pelo menos do Exército na segunda metade do século XX no Brasil. Do outro lado, nós temos um projeto liberal, em que a principal pauta, sem dúvida nenhuma, é a reforma da Previdência e que é representado pelo Paulo Guedes, ao passo que o projeto militar é representado, entre outras figuras, pelo vice, o general Mourão. E, finalmente, nós temos o projeto Olavete. Esse é um projeto de restauração da cultura ocidental, de pedagogia, muito ligado às concepções pessoais que o Olavo tem a respeito da cultura e da educação. E, de fato, há um elemento interessante que foi observado pelo Silvio Grimaldo na sua crítica. Quando ele diz que os militares tentam tutelar o governo Bolsonaro, eu vou lhes dizer, eu acho que sim. Eu acho que existe isso. E, de fato, é muito raro a gente encontrar na postura de um vice, na postura do general Mourão, o tipo de relação com o presidente que ele desenvolveu. Mourão fez diversas críticas ao presidente ao longo desses últimos meses. Criticou o presidente ao dizer que ele estava se vitimizando por conta da facada, criticou o presidente indiretamente ao fazer críticas ao ministro das Relações Exteriores, que foi por ele nomeado pelo presidente Bolsonaro, o Ernesto Araújo, dizendo que o Ernesto Araújo não sabia o que estava fazendo ali, né? Ele apontou um déficit de capacidade, uma incompetência no Ernesto Araújo. O Mourão também tem posições pessoais muito diferentes das posições do presidente e que são diferentes das posições de campanha, portanto, daquelas posições que agradam o eleitorado de Jair Bolsonaro. Mourão é um desarmamentista. Ele tem uma declaração polêmica em que ele fala que se nós tivéssemos armamento espalhado no Brasil, a nossa situação seria parecida com a guerra civil da Venezuela. Isso seria muito perigoso. Imagine uma guerra civil aqui e todo mundo armado, que coisa trágica e terrível. Vê apoio militar, sim. A população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível para o hemisfério. Quando na realidade não é o caso. Essa é uma visão completamente equivocada da questão do armamento e que já foi refutada diversas vezes pelo Berni Barbosa, especialista no assunto. O Mourão também já declarou que as mulheres tinham o direito de fazer aborto, que cabia às mulheres a decisão subjetiva sobre se deve ter o filho ou não deve ter o filho. Essa é uma posição também que contrasta frontalmente com a posição do presidente. Raras vezes nós vimos um vice na história da República, em tão pouco tempo, fazer tantas críticas a um presidente e se posicionar de modo frontal contra diversos pontos de campanha. E esse, de fato, é um problema, uma questão levantada pelos Olavetes. Por outro lado, a gente percebe que os Olavetes também querem tutelar o Bolsonaro. Não é que eles apenas estejam fazendo críticas ao Bolsonaro e estejam numa posição de desinteresse em relação ao governo, desinteresse em relação aos mecanismos de poder. Absolutamente a gente não vê isso. O tempo inteiro os Olavetes estão protagonizando polêmicas, críticas, confusões, discussões na base. Eles têm ministros, inclusive tem mais ministros e mais cargos do que os evangélicos, que são também um dos esteios do governo. Portanto, há sim uma simbiose e um interesse direto nos Olavetes, no pessoal do Olavo, no governo Bolsonaro. E esse interesse vem de onde? Esse interesse vem da concepção que o Olavo tem, a meu ver, especialmente em 2 dimensões, que são as 2 dimensões que são contempladas pelos ministérios deles. Os 2 ministérios nos quais eles têm influência são significativamente o Ministério da Educação e o Ministério das Relações Exteriores.
E os dois têm a ver com projetos de Olavo de Carvalho, com concepções de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho tem uma forte concepção montada a respeito de como deve ser conduzida a educação e a cultura no Brasil e também tem uma concepção a respeito das relações exteriores. É bom lembrar que o Olavo teve um famoso debate com o Alexander Dugin sobre o papel dos Estados Unidos na nova ordem mundial. E nesse debate ele havia descrito 3 blocos geopolíticos: o bloco russo-chinês, o bloco globalista e o bloco islâmico. Os conservadores não estariam perfilados com nenhum desses blocos, eles formariam uma espécie de força outsider, fora dos grandes blocos que hoje constituem, né, o cenário principal da geopolítica, mas que seria essencial aos conservadores a defesa da soberania dos Estados Unidos e de Israel. Não é à toa que, no plano das relações exteriores, o Brasil tem se alinhado de forma tão automática e até a gente pode dizer tão submissa aos interesses nacionais dos Estados Unidos e de Israel, mesmo quando estes interesses aparentam conflitar com os interesses do próprio Brasil. Veja o caso, por exemplo, da Embaixada de Jerusalém, que tem suscitado uma série de reações adversas dos países árabes e preocupado muito aqui a comunidade de exportadores de carne halal, de produtos halal. Comunidade essa que não é feita por muçulmanos, mas sim feita por brasileiros, por cristãos, por empresários, por produtores e por trabalhadores que estão diretamente envolvidos na produção para a exportação desses produtos. Finalmente, da parte dos liberais, nós temos também a agenda privatizante e reformista, a típica agenda do Paulo Guedes. Essa agenda, Bolsonaro nunca concordou. Bolsonaro, nas suas manifestações mais antigas, sempre foi um estatista, sempre foi alguém ligado à manutenção de certos privilégios corporativos, da visão de que o Estado deve sim ter uma participação na economia. Ele sempre louvou a construção das estatais, do imenso parque de estatais que o governo militar legou ao Brasil. Obviamente ele pode ter mudado, ele pode ter evoluído, novas concepções podem aparecer na mente dele, mas o que a gente sente, o que a gente percebe, dado o pouco esforço que ele tem feito em prol da reforma da Previdência, e agora ele está mudando um pouco, mas aí eu pego o trajeto desses últimos meses, é que ele não parece estar muito convicto disso. Parece que essa é uma agenda que ele não compreende bem, talvez ele não veja tanto o alcance dessa agenda como os liberais veem. Mas o que nós temos? Nós temos 3 polos que estão o tempo inteiro tentando instrumentalizar o presidente. Eles querem avançar uma agenda que não necessariamente o presidente conhece, que não necessariamente o presidente entende e que não necessariamente o presidente concorda. A verdade é que Bolsonaro é um meme que foi eleito. É um homem simples, é um homem do povo que foi eleito. Um deputado do baixo clero, um deputado que nunca alçou grandes voos, que nunca teve uma articulação política significativa no Congresso e foi eleito. E foi eleito graças à espontaneidade do povo. E agora ele está lá sem saber o que fazer, perplexo diante desse monte de gente brigando o tempo inteiro, os filhos brigando com os militares brigando com o Olavo, os liberais pressionando, grupos pressionando ele de lá, de cá, à esquerda, voltando a se articular, tudo isso. E ele se vê diante desse cenário terrível e surge a pergunta: o que fazer? O que ele vai fazer? Ele só pode fazer 2 coisas. Ou ele abdica de governar, ele abdica de ser um líder, e então ele vai parecer aquela árvore gorda, frondosa, majestosa, que você tem vários parasitas ali sugando de todos os lados. Ele vai perder a popularidade e vai definhar. E esse será um drama biográfico terrível para a vida dele. A segunda opção é ele resolve liderar, ele resolve colocar, com perdão da expressão, o pau na mesa e dizer: quem manda aqui sou eu. Agora, vocês 3, todos os grupos que estão aqui discutindo vão ter que se conciliar, porque eu vou mandar e eu vou colocar a minha concepção de Brasil. E às vezes a gente nem sabe disso. Qual é a concepção que o Bolsonaro realmente tem de Brasil, independente da influência de Olavo, dos liberais e dos militares? O que é que o presidente efetivamente quer para o país? Lembrando que o apelido de Bolso Vader sugere também uma coisa que aparece em Star Wars. Darth Vader possui o seu Luke Skywalker, possui aquele que irá destruí-lo. Se Bolsonaro é, conforme as palavras de Silvio Grimaldo, o Bolso Vader, quem será o Luke Skywalker? Será que o Luke Skywalker é o nosso querido Carluxo? É o Carlos Bolsonaro? Será o Eduardo? Quem será o redentor de Bolsonaro para os Olavetes?
Talvez ele não precise de um redentor, talvez ele precise apenas encontrar o seu próprio caminho. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.